Fala pessoal, infelizmente a live não ficou salva, né? Denunciaram muitas denúncias, me falaram que o pessoal está até com robôs, né? E atacaram a live, deu para terminar, mas não deu para salvá-la, ela caiu. Vou tentar replicar aqui da mesma maneira, né? Para dar uma satisfação a todos, já que todos não pegaram a live ao vivo, né? Pastor Diego Moura, da Igreja Casa, por mando dos seus pastores Giovana e Davi Passamani, na pessoa do advogado Wilson Almeida Júnior, que também é líder, né, na igreja, entraram com um processo em 2020 contra mim, contra o projeto Nossas Histórias Curam, que dá apoio jurídico e psicológico a vítimas sexuais no ambiente religioso. Mostrei o recibo, R$ 1.800, que eu paguei no final do ano de 2020 a uma das presas sexuais de Davi Passamani. R$ 1.800 da minha conta pessoal, né, no Itaú. O projeto ano passado apoiou algumas mulheres, né, 3 pastores da casa enquadrados em imoralidades e pecados sexuais, Davi Passamani, 2 situações, Diego Moura, uma apenas, né, que dava para fazer uma denúncia, mas umas 8 mulheres nos procuraram sobre ele mesmo. E um terceiro pastor, que eu não posso mencionar, porque envolve um menor de idade que fazia massagem nos ombros dos pastores antes do culto de domingo. E expliquei que a gente tem uma deficiência legislativa. O Código Penal, o artigo 216, configura o assédio sexual doutrinariamente na relação hierárquica laboral, empregador-empregado. Então, se o pastor não é o empregador daquela pessoa, ele é só o pastor, a doutrina jurídica não enquadra o pastor. Então, a falta de jurisdição, a gente tem um problema legislativo. Há faltas de leis que consigam configurar novos tipos penais dentro do ambiente religioso. Porque fato, essa vantagem hierárquica, um pastor está 50 passos à frente do seu discípulo, da sua ovelha, óbvio, né? Mas a doutrina do nosso ordenamento jurídico hoje restringe o assédio sexual a essa relação de hierarquia no ambiente do trabalho. Ele é um superior hierarquicamente no ambiente de trabalho, ele é um empregador. Então, essa luta a gente também tem que comprar de maneira legislativa aí. Aí caiu um caso do Davi Passamani com a Gabriela Palhano. Então ele vendeu que era inocente, gravou aquele vídeo chorando, mas ele abordou, ele perseguiu de alguma maneira a moça com interesses sexuais. Mas a denúncia foi apresentada como assédio e a doutrina não contempla. Caiu o caso também do Diego Moura, só sobrou um caso do Davi Passamani, que ele responde em segredo de justiça pelo crime de importunação sexual. E pediu segredo de justiça porque o arrependimento dele foi de 1 mês, né? 1 mês, 2, ele estava de volta aí, e pede segredo de justiça para você não saber quem é o seu pastor, né? O homem de Deus que está de volta aí nas plataformas com o aval de pastores renomados no país. E quando foi arquivado o processo dele, o projeto Nossas Histórias Curam fez essa matéria, essa postagem com a foto dele, né? E imediatamente o advogado dele acionou, né, um processo por direito de imagem, danos morais e materiais, que eu vou ler para vocês, né? E pediram nesses danos morais e materiais a quantia de R$ 30.000. Então, na peça, o pedido liminar, né, que é um pedido de urgência, um juiz plantonista tem que julgar imediatamente aquela situação. Então, foi um pedido liminar de urgência urgentíssima, né, a peça. Ação de indenização com obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória antecipada com indenização por danos materiais e morais. Vamos à peça do advogado. O autor é pastor, Diego Moura é pastor há mais de 10 anos, sem nenhuma mancha em sua carreira e nunca se deparou
com qualquer queixa ou reclamação acerca de suas atividades religiosas ou morais em nenhuma esfera judicial ou administrativa. Demais disso, o religioso é conhecido no meio gospel por suas pregações, salvando vidas, orientações espirituais e organização eclesiástica de igrejas. Por isso, em 2017, foi convidado pelos igualmente renomados pastores Davi e Giovanna Passamani para integrar um time de frente para fundar em Goiânia uma igreja evangélica que realmente alcançasse vidas perdidas e esquecidas nessa cidade, conhecida pelos festivais e festas nacionais. Contudo, nasce a Igreja Casa Ministério Cristão, onde o autor diuturna e incansavelmente tem ajudado mais de 17 mil vidas a aceitarem Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Todavia, a atividade pastoral não é uma missão simples e fácil, causando inveja, ciúmes e traições orquestradas por aqueles falsos profetas que tentam a todo tempo tomar o lugar de Deus para que reine o mal. Com isso, um autoproclamado pastor, que aqui figura como Hel Anderson, investe sobre a Igreja Casa e, consequentemente, tenta atingir a honra e moral dos pastores da Igreja Casa com injúria, difamação e calúnia, no sentido de que, ao parece, roubar para o mal que Deus entregou à nossa bela capital. Vale ressaltar que o dito pastor Hel é líder religioso de uma igreja denominada Viva por Ti, onde pode ser facilmente encontrado no Instagram. Para tal intuito, Hel Anderson claramente persegue os fiéis da casa, tentando cavar algo que possa ser usado em sua obra satânica e, no caso em tela, copta uma pessoa do círculo pessoal do autor, usando de sua fragilidade e praticamente escoltando via seus advogados a mesma delegacia especializada da mulher, no sentido de instaurar inquérito policial para apurar um crime de importunação sexual por parte do religioso requerente. No caso em Testilha, após devida investigação e oitiva dos interessados, o inquérito, que ocorreu em segredo de justiça, foi arquivado por determinação da juíza da 11ª Vara Criminal dessa cidade, acatando o parecer do Ministério Público. E parte da peça do magistrado diz: por outro lado, vale destacar que não consta que o agente ostentava, em relação à vítima, condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, de modo que também resta afastada a configuração do delito de assédio sexual previsto no artigo 216 do Código Penal ou mesmo qualquer outra prática delitiva. Como eu disse a vocês, a doutrina jurídica, no artigo 216 do Código Penal, define assédio sexual dentro de ascendência ou superior hierarquia no ambiente de trabalho. Por isso, o pastor não foi enquadrado, mas ele é imoral. É um pecado, não é certo, é antiético, mas não há lei para enquadrar esse tipo de situação, já que a doutrina é restrita ao superior hierárquico, cargo ou função no ambiente de trabalho. Ora, excelência, dito isso, para mostrar e comprovar que após devida investigação policial e submissão ao crivo do devido processo legal, fora constatado e comprovado via sentença transitada em julgado que o pastor Diego Moura jamais utilizou da condição de pastor para cometer qualquer crime sexual, ou seja, o autor sempre agiu e agirá na mais estrita observância dos ditames bíblicos e legais, cumprindo sua missão de salvar vidas, mas resguardando para si sua vida privada, intimidade e direitos inerentes à dignidade de toda pessoa humana e cidadão brasileiro. Então ele apelou à individualidade, né? Mas não há individualidade para o pastor. Quando um pastor faz isso, ele não faz isso como um indivíduo, sujeito, ele não faz isso como indivíduo, ele faz isso como PR. Aqui que a gente tem que brigar pública e judicialmente, legislativamente por isso. Porque aqui o cara quer dizer que o pastor tem uma vida privada e intimidade, direitos inerentes à dignidade da pessoa dele. Mas ele usa o PR dele para ferir a vida privada, intimidade e direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Então, assim, quando o pastor faz contra o outro, o advogado dele apela que ele tem direitos à sua individualidade. Pastor é patrimônio público, bíblico e nacional. Então, não cabe, né? Mas vamos lá. Todavia, o Hel Anderson não parece entender que vive em um estado democrático de direito e não se cansa de cometer esses crimes. Seguindo em sua saga, tenta manchar a honra e boa fama da Igreja Casa Ministério Cristão, tentando atingir seus líderes e pastores. Lé do engano.
Ah, e segue aqui, né? Ele apela à dignidade dos pastores e que meus objetivos e do projeto é uma inveja e um ataque maligno e satânico à honra dos pastores. Então, tudo nós temos arquivos e materialidades, né? Assim, nunca viemos à tona por vir ou por boato. Então, todos os fatos dos 3 pastores e de todas as mulheres nós temos arquivo. Infelizmente, nem adianta apresentar isso numa denúncia, porque não há tipo penal, vai ser chover no molhado, até que de fato esses homens vacilem e cometam uma ação na qual há tipo penal para poder enquadrá-los, como está sendo o caso do Passamani, e ele está respondendo a um. O juiz plantonista emitiu seu parecer concernente à urgência do pedido, né? Isso foi em 2020 ainda. O arquivo o processo estava parado desde dezembro de 2020 e antes de ontem veio a sentença do juiz, né? Do segundo juiz. E, cara, na semana, né, complexa que a gente está envolvido, falamos que quinta-feira traremos à tona todas essas questões de moralidade, não para expor, mas para trazer realinhamento, nova seriedade, nova postura entre os pastores. E parece um empurrão de Deus, né, dizendo: coragem, vai, faça. Com todo respeito, submissão às escrituras e seriedade. A decisão do juiz plantonista foi a seguinte: houve inquérito policial que tramitou na 11ª Vara Criminal, no qual a conclusão foi no sentido de que não houve prática do delito do artigo 216 do Código Penal de assédio sexual. Se há divulgação de trechos e conversas de WhatsApp, não se diz quem são, cabe a eles tomar alguma providência. As evidências da imoralidade, da abordagem inadequada do pastor. Segue o magistrado. Segundo vi os vídeos e postagens no Instagram, o meu, não vi induzimento ao erro ou coisa do gênero. Ali se afirma que o autor mandou mensagens com conotação sexual para uma jovem, e o reclamado, como pastor, está analisando a questão do ponto de vista religioso como algo inapropriado, mesmo não sendo crime. A conduta atribuída ao autor, aqui não negada, de contato com a jovem, tem repercussões importantes no segmento evangélico. Pode o pastor reclamado comentar sobre essa conduta supostamente em desalinho com a Bíblia? Um juiz dizendo isso. Deveria ser os pastores dizendo isso. Uma conduta supostamente em desalinho com a Bíblia para o seu público, no exercício de sua liberdade de expressão e liberdade religiosa. Ali no Instagram, explicitamente se fala que o inquérito de assédio sexual foi arquivado por falta de justa causa, o que é verdade. Verifico a conduta ilegítima do réu unicamente na exposição da imagem do reclamante, sem a devida autorização, que não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesses termos, defiro a liminar exclusivamente para determinar que o reclamado exclua a imagem do reclamante nas suas redes sociais imediatamente, pena de multa diária de R$5.000 por dia. Cite, intime, agende conciliação. Ou seja, o juiz plantonista concebeu, né, a questão da imagem, porque a matéria foi feita com a foto do pastor, narrando os fatos e dizendo que o processo foi arquivado. Então o juiz disse: o que o projeto e o pastor está fazendo não fere o ordenamento jurídico, ele não incita ódio, ele apenas faz a citação do que é fato e real, porque pode não ter havido tipo penal para a conduta do pastor, mas a conduta do pastor está em desalinho com a Bíblia e aquilo que é importante para a religião evangélica. Mas eu ordeno que ele retire a foto, né, do pastor imediatamente, porque é isso que não se pode, com a pena de multa diária de R$5.000 se ele não fazer. Coisa que a minha advogada, a doutora Ana Sanches, de São Paulo, fez no mesmo dia, né? Foi lá e a gente retirou
a postagem, junto com, né, o apoio também do advogado Rafael Rezende, de Goiânia, que é nosso advogado também. E antes de ontem saiu a sentença do caso, né, por meio de outro juiz, e ele deu o seu parecer. Eu tenho a questão doutrinal, né, mais teórica, que é difícil até para mim entender, então não vou ler e já vou para a parte que eu consigo entender e você também. Disse o juiz: no caso em cotejo, alegou a parte autora, que é pastor há mais de 10 anos, Diego Moura, que nunca sofreu reclamações sobre sua conduta no meio religioso, sendo muito conhecido no meio gospel por suas pregações, sendo inclusive um dos fundadores da Igreja Casa em Goiânia. Acrescentou que o requerido tentou de diversas maneiras macular sua imagem, bem como de sua igreja e de outros pastores, praticando injúria, difamação e calúnia em desfavor dos mesmos. Segue narrando que o requerido é líder da igreja denominada Vivo por Ti e que persegue os fiéis da Igreja Casa, incentivando possíveis vítimas de crime a irem à delegacia, com o fito de instaurarem inquéritos policiais para a apuração de supostos crimes de importunação por ele praticados. Em um dos casos, após devida investigação e oitiva dos interessados, o inquérito policial for arquivado por determinação judicial, após acatar o parecer do Ministério Público ante a ausência de provas de que o autor tivesse praticado atos libidinosos contra a vítima noticiante. Contudo, mesmo após comprovar que jamais utilizou de sua condição de pastor para cometer qualquer crime sexual, o requerido insiste em realizar postagens de imagens e vídeos do caso, sem sua autorização, prejudicando seriamente a sua imagem como pastor, razão pela qual fez jus à reparação em danos morais e materiais. O reclamado, em defesa, aduziu que iniciou um projeto social de amparo às vítimas de abuso sexual, violência doméstica, assédios, entre outras condutas reprováveis, as quais existem de forma oculta dentro do meio religioso e que foi procurado pela vítima do caso em questão, alegando que o requerente a constrangeu através do aplicativo WhatsApp, o que levou a uma instauração de inquérito em desfavor do autor. Ainda alegou que o acompanhou o referido processo e que ficou abismado com seu desfecho, uma vez que a legislação e a jurisprudência pátria ainda não, olha a questão legislativa que a gente tem que lutar, tipificam as condutas ilícitas praticadas no meio virtual, o que fez com que tal processo fosse arquivado. Indignado, decidiu expor sua opinião como líder religioso, já que tal situação envolve todos do meio gospel, sobrelevando ainda que outras supostas vítimas do autor só apareceram após ver as publicações ora discutidas, pois entenderam que não foram as únicas. Assim, por acreditar que não cometeu nenhum abuso ou ato ilícito praticado em desfavor do autor, pugnou pela improcedência do pleito autoral, bem como formulou pedido contraposto para a reparação de danos morais suportados, pugnando ainda pela concessão do direito de se expressar. Pois bem, ao mesmo tempo que é garantida a liberdade de manifestação do pensamento, e em resumo a liberdade de noticiar e de informar, é certo que há limites para a divulgação da notícia, ou seja, a divulgação deve estar contida na normalidade e na fidelidade do fato, pois proíbe-se expressamente o abuso, principalmente aqueles que maculam a honra das pessoas. Consagrou-se então o entendimento de que a liberdade de manifestação do pensamento, embora sendo garantida por preceito constitucional, não se constitui em direito absoluto, devendo ser exercida com consciência e responsabilidade, respeitando outros valores também importantes e igualmente protegidos. A dignidade da pessoa humana deve ser sempre preservada, sob pena de responsabilidade e obrigação de reparar a violação e ofensa. Só um minuto, gente. Estão derrubando a casa.
A solução prática e a perfeita convivência dos preceitos exigem que cada qual se comporte com cautela e seriedade, pois se a divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato e a ausência de excessos é um dever. No caso em questão, alegou o requerente que sofreu ofensa à sua honra e imagem por meio de publicações realizadas pelo reclamado na sua rede social Instagram. Compulsando os autos, entretanto, tenho que o reclamado não extrapolou em suas palavras quando se referiu ao autor em suas publicações. Isso porque, apesar de a conduta adotada pelo autor ao constranger uma fiel de sua igreja com mensagens de cunho sexual não ser considerado um crime, falta o tipo penal tipificado na legislação, certo é que a conduta por ele adotada é considerada reprovável no meio religioso. Ora, como sabiamente pontuado pelo juiz de direito Elcio Vicente da Silva, evento 5, pode o pastor reclamado comentar sobre as condutas praticadas pelo autor em desalinho com a Bíblia, no exercício de sua liberdade de expressão e liberdade religiosa. Por outro lado, vê-se que o projeto desenvolvido pelo requerido tem como principal objetivo alertar, amparar vítimas de violência sexual, o qual ele não pode ser reprimido ou silenciado. O direito à imagem, por sua vez, é um dos direitos da personalidade, dos quais todos os seres humanos gozam, facultando-lhes o controle do seu uso. Contudo, deve ser ressaltado que o direito à imagem não é absoluto, existindo exceções à sua proteção, dentre as quais está o interesse público, do qual o retratado exerce funções públicas, como é o caso em comento. Pastor é vocação pública. Ora, as publicações realizadas pelo requerido informam os fatos atinentes ao inquérito policial no qual o autor era investigado, a sobrelevar que as informações prestadas pelo requerido nesse sentido não eram inverídicas. Ademais, conforme alegado pelo próprio autor, o mesmo se trata de pessoa pública no meio religioso, sendo que as críticas realizadas pelo requerido referem-se justamente às condutas incompatíveis por ele realizadas no meio gospel. Ora, se a torpeza é juridicamente repelida, não é comportável dela extrair-se proveito, como que é aqui o reclamante. É a glosa extraída do Código de Justiniano. Assim, os fatos esgrimidos pelo autor no alambô de suas alegações não lograram trazer à liça prova contundente do dano moral suportado, já que o sofrimento que o atingiu decorreu das consequências de suas próprias condutas. Ou seja, se o pastor sofre, ele não sofre porque eu estou imputando o sofrimento, ele sofre como consequência da sua própria imoralidade. Os danos materiais, por sua vez, devem ser certos e determinados, não podendo ser pleiteados de forma genérica, como fez o reclamante, pelo que indefiro. Por fim, julgo parcialmente procedente o pedido contraposto pelo reclamado. Defiro o direito do requerido de exercer sua liberdade de expressão dentro dos limites legais. Indefiro, entretanto, o pedido de indenização por danos morais, vez que não restaram-se comprovados. Sem custas e honorários de sucumbência, ao teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, pelo menos no primeiro grau de jurisdição. Intime-se os demandantes, por seus ilustres procuradores, através do sistema Projude. Passado em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se, publique-se, registre-se e cumpra-se, assinado nessa data, Danilo Farias Batista Cordeiro, magistrado titular. Então, meus amigos pastores que infelizmente estão cometendo imoralidades sexuais na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nesse país, a farra acabou, tá? Davi Passamani, Giovana, Diego Moura, o advogado que eu esqueci, doutor Wilson, a farra acabou. Pastores do meu país, a farra acabou. Meus irmãos, né, da Igreja Evangélica Brasileira, essa sentença, ela serve como jurisprudência. O que significa isso? Os pastores querem nos silenciar, nos ameaçando de processos. Se o pastor pode responder a um processo penal, criminal, por cometer
algum tipo de crime na esfera sexual ou qualquer outra, ele ameaça a igreja e os irmãos dizendo, se você fizer, a igreja vai te processar no cível. Por quê? Se eles ganham no cível, eles quebram a narrativa do criminal e eles se passam por bons samaritanos publicamente. Então, não tenha medo, só não xingue, ameace, exponha sem prova, sem fundamento, nada, mas se posicione. Porque se qualquer pastor que você tem prova que comete imoralidade sexual ou crime sexual ameaçar te processar ou te processar na esfera civil, porque ele talvez não possa na criminal, se você não se exceder, se você fizer bem feito e não se exceder, você não incorre em crime, mas você pode ser processado na esfera civil por dano moral e material. Você vai pegar essa minha sentença e vai usar no seu processo como jurisprudência. O juiz que vai julgar a sua causa vai usar essa sentença de outro juiz para ter um outro raciocínio e visão sobre a situação. Então não tenha medo, estamos aqui para resistência, estamos aqui para dizer para o Brasil o que é a verdadeira igreja e o que é ser um pastor. Acabou a farra, tá? A sentença, para quem não entendeu, a Igreja Casa não ganhou, ela me processou o projeto que eu apoio vítimas, apoio tanto que paguei para uma delas, vítimas da Igreja Casa, R$ 1.800 para um tratamento psicológico para a pessoa não enlouquecer, né? Não perder o senso de si, seu senso de humanidade, seu senso de existência. E pediram lá R$30 mil, porque se eles ganhassem, eles quebravam a narrativa que parte dos pastores estão cometendo imoralidade, estavam ou estão em imoralidade, e tiraria o foco da responsabilidade moral de Davi Passamani, sua esposa, seus pastores e da igreja, tá bom? Deus abençoe, tamo junto. Irmãos da igreja brasileira, resistência, não se acovardem, não retrocedam, Jesus está conosco, a Bíblia está conosco. Deus abençoe.